Muito bom dia para você aí de casa nessa terça-feira. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é privacidade na internet. Você já pensou sobre isso? Já se arrependeu de alguma publicação? Sabia que é preciso cuidado para postar algo na internet? É o assunto do dia aqui, viu? E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste. Isso mesmo. Vai em frente à TV agora, faz um clique perfeito, uma selfie, mande o seu nome e a sua cidade também. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil no final do programa. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia, claro, tem postagem nova para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Eu já dei meu like lá, viu? Coloca também o WhatsApp na tela, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar, viu? 19971024854. Já sei, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Na hora da fúria, uma publicação em rede social pode prejudicar muita gente. Você já se arrependeu de alguma postagem? Lei do esquecimento virtual. Você vai saber como funciona em outros países. No estúdio, um especialista vai falar sobre os limites da privacidade na internet. Em nosso quadro sobre o direito do consumidor, uma prática comum e proibida, a venda casada. E ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. Fique com a gente, o RF com você está apenas começando. Está apenas começando e vai até a 1h da tarde. Eu quero sua companhia aqui hoje. Então vamos para a previsão do tempo. Pode colocar na tela. Em São Paulo, capital, mínima de 15, máxima de 28 graus. Sol entre nuvens por lá. No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, muito sol, hein? Mínima de 19, máxima de 28 graus. E chuva em Manaus, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Vamos para as principais notícias desta terça-feira. Nós começamos falando sobre os desdobramentos da invasão de bandidos em uma favela do Rio de Janeiro. A suspeita é de que um traficante tenha ordenado o ataque de dentro da cadeia. As ruas ficaram praticamente desertas durante toda a noite. Olha só como tá o 99, cara. Ninguém na pista, cara. Ninguém mesmo. Quem passava de carro era parado pela polícia para evitar a entrada de bandidos, armas e drogas na comunidade. Poucos se aventuravam a voltar para casa a pé. Nós vamos subir a pé, vamos lá no Pico do Morro, né? Não tem medo? Hã? Não tem medo? Rapaz, medo a gente tem, vai fazer o quê, né? Homens da Polícia Militar ficaram de prontidão nos principais acessos à Rocinha, mas o efetivo pareceu não intimidar traficantes. Do alto, eles monitoravam a localização dos PMs e trocavam informações através de radiotransmissores. Teste policial lá na entrada da Rua 2, hein? Tudo monitorado pelo bonde do 57. Além dos acessos, a Polícia Militar reforçou o efetivo dentro da comunidade. Homens de outros batalhões da cidade, de choque, e do BOPE, a tropa de elite da PM do Rio, devem permanecer por aqui por tempo indeterminado. Desde o fim de semana, esta tem sido a rotina de moradores da região. Cerca de 50 homens armados com fuzis invadiram a comunidade, tudo sob os olhos das forças de segurança. Pelo menos 4 suspeitos morreram nos confrontos, que provocaram o fechamento de uma estação do metrô e de uma via expressa. Nesta segunda-feira, houve operação das polícias civil e militar na região e as escolas não funcionaram por segurança. A ordem do ataque teria partido do criminoso Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que de dentro de um presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, tenta retomar os pontos de venda de drogas na Rocinha, hoje sob o poder de Rogério Avelino da Silva, chefe do tráfico da região. Mandou dar tiro na gente, pô. Então ele não é mais nosso amigo e não é mais nosso patrão, pô. O papo é reto. O patrão agora é o 57, pô. Quem for contra vai entrar na bala.
Embora a polícia reconheça que investigue a parceria entre a principal facção criminosa do país com os traficantes do Rio, foi descartada uma ação conjunta nessa invasão da Rocinha. Que situação se encontra o Rio de Janeiro, né? E uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante uma perseguição em São Paulo. O resgate aconteceu no meio da pista pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A mulher de 33 anos foi baleada no ombro durante uma troca de tiros entre um assaltante e policiais na rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, o suspeito havia acabado de roubar este carro e levaria o veículo para um desmanche. Ele foi surpreendido por policiais militares que suspeitaram da atitude dele. Segundo a polícia, assim que viu a viatura, o suspeito fugiu em alta velocidade e acessou esta rodovia. Aqui mesmo ele bateu o carro e em seguida tentou fugir a pé. Foi nessa hora que começou a troca de tiros. A mulher estava nesta moto quando o assaltante armado tentou roubá-la. Segundo a polícia, ele atirou contra a viatura e os PMs revidaram. Apesar do ferimento, a mulher está internada e passa bem. O assaltante recebeu os primeiros socorros ali mesmo no local. Em seguida, foi levado para a delegacia, onde ficou preso em flagrante. E atenção, motoristas, alguns radares de São Paulo vão registrar a velocidade média dos veículos, ou seja, se acelerou entre um ponto e outro e só reduziu para passar na fiscalização. A placa avisa, neste trecho da Avenida 23 de Maio, uma das mais importantes de São Paulo, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Só que os próprios motoristas admitem, é difícil andar no limite o tempo todo. Porque ele passa por um radar, aí ele acelera novamente e depois ele pega e na hora que chega no radar ele desacelera o carro para poder não passar acima da velocidade daquele radar. Só que o novo sistema de fiscalização promete dar dor de cabeça àquele motorista acostumado a só diminuir a velocidade do carro quando passa por um radar. A Companhia de Engenharia de Tráfego vai implementar radares que são capazes de medir a velocidade média dos veículos de um ponto a outro. Hoje funciona assim. O motorista pode estar a qualquer velocidade. Se ele diminuir perto do radar, não é notificado nem multado pela CET. Mas com o novo sistema vai ser diferente. Quando o motorista passar pelo primeiro radar, um cronômetro vai ser disparado. Assim que ele cruzar o segundo, um cálculo de tempo e distância vai mostrar se ele ultrapassou a velocidade durante o percurso. A novidade só passa a valer em novembro. O motorista vai ser notificado e vai receber uma carta em casa. Mas atenção, quem ultrapassar a velocidade não vai ser multado. É que o Código Brasileiro de Trânsito ainda não permite a multa por velocidade média. Além da Avenida 23 de Maio, os radares que calculam a média vão ser instalados na Marginal Tietê e na Avenida dos Bandeirantes. E muita gente seria multada, né? Moradores de uma comunidade denunciaram em um protesto a atuação de uma milícia no Rio de Janeiro. Muitos foram expulsos da própria casa. O protesto fechou uma das principais avenidas de Realengo, na Zona Oeste. Os moradores da comunidade Nogueira fizeram uma manifestação com faixas e cartazes. Eles denunciam que foram expulsos de casa por um grupo paramilitar na última sexta-feira. Este vídeo mostra a residência de uma família que saiu e, quando voltou, encontrou tudo revirado. Esta mulher estava em casa com o filho pequeno quando o local foi invadido pelo bando. Pegaram minha televisão de 50 polegadas, me esculacharam, me bateram com meu filho no colo. Várias fotos mostram casas saqueadas e até marcas de tiros. Infelizmente, eu estou na casa da minha cunhada. Ela não mora aqui nessa região. Porque eu tô com essa roupa desde sábado. Porque eu não consegui pegar nada. A polícia investiga uma guerra entre traficantes e milicianos. As famílias denunciam que estão sendo obrigadas a pagarem uma taxa de pelo menos R$40 a grupos paramilitares para permanecerem nas casas. Cerca de 70 moradores dizem que foram expulsos do próprio lar. Eles querem a ajuda da Polícia Civil e dos direitos humanos para poderem voltar para casa. Mas, até a noite desta segunda-feira,
ninguém havia procurado as famílias. Ainda segundo as denúncias, policiais militares do batalhão da área não estariam interferindo na invasão dos paramilitares. Os moradores estão com medo. A gente não quer bandido, não quer polícia, não quer milícia. A gente quer nossas casas, a nossa vida de volta. Bom, agora você vai ver como os brasileiros empreendedores estão lidando com a economia atual. A criatividade tem sido a principal aliada, viu? Foi ponto a ponto, com linha e tesoura, que a Gabriela cortou o mal-estar que a crise causou na carreira profissional dela. Como milhões de brasileiros, a arquiteta perdeu o emprego em consequência da crise econômica e descobriu na máquina um novo talento. A solução imediata surgiu em sapatinhos coloridos e babadores para bebês. Tudo vendido pela internet. A renda varia mês a mês, de acordo com a procura, mas já supera o salário fixo que tinha na outra profissão. Ganha mais dinheiro, você tem que ter a consciência de guardar para poder gastar quando você não ganha. Soluções para ganhar dinheiro em áreas novas, em um próprio negócio, sem relação alguma com a formação ou com as experiências anteriores, até assusta. Mas foi o rumo para muita gente. O Sebrae fez uma pesquisa sobre como andam se virando os brasileiros empreendedores. E descobriu que entre os ramos mais procurados aparecem as lojas virtuais. Escritórios de consultoria também estão no topo da lista, além de food trucks e áreas tradicionais, como lanchonetes e distribuidoras de bebidas. Então são negócios que muitas vezes não oferecem uma barreira de entrada, né? Ou seja, não existe regulamentações, não existe altos investimentos, né, para se iniciar. Então isso a gente chama de uma ausência de barreiras para novos entrantes, novos empreendimentos estarem surgindo. O segmento de beleza e estética também está entre os mais interessantes para os brasileiros empreendedores. Aqui é preciso definir o estilo do local, os serviços que serão oferecidos e ter um pouco de conhecimento na prática ou jeito para administrar. O Juliano é um dos sócios desse salão. Saltou da construção civil para o salão de beleza, por necessidade. Com experiência em administração, conseguiu em 2 anos abrir uma segunda unidade, multiplicar a clientela e até lançar uma linha de produtos da própria empresa. O empreendedor, de fato, né, que começou lá atrás avaliando algo que ele efetivamente gostaria de estar realizando, se adiantou em buscar alguns conhecimentos, fez algumas pesquisas prévias, isso daí garante um pouco mais a sustentabilidade desse novo empreendimento. Com um salão bonito assim, com esmalteria em anexo, até parece que o Juliano tinha uma reserva para essa finalidade. Pelo contrário, entrou no negócio como consultor, prestando serviço. Necessariamente, precisa ter muito mais comprometimento e vontade do que dinheiro necessariamente. E brasileiro tem muita criatividade, né? Bom, agora você vai conhecer um jovem brasileiro que tem sido considerado um gênio, viu? É isso mesmo. Ele é pesquisador e acabou de voltar de Harvard com um projeto que pode ajudar e muito o meio ambiente. Imagine nunca mais usar fios para ter energia elétrica. Uma tecnologia de um futuro não muito distante, criada com a ajuda do Matheus, um brasileiro de 26 anos, estudante de engenharia mecatrônica. Em qualquer lugar dessa sala aqui eu conseguiria carregar meu celular sem ter que ligar ele na tomada, automaticamente, magicamente. Matheus acabou de chegar dos Estados Unidos, onde também trabalhou com pesquisadores de Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo. Juntos, estão desenvolvendo um drone em um projeto que pode corrigir os efeitos dos gases poluentes no planeta. No começo do ano, Matheus recebeu 2 propostas da Agência Espacial Americana NASA para trabalhar com o satélite. No dia seguinte, recebeu o convite de Harvard para desenvolver o drone. Optou pelo projeto mais desafiador. Ele sempre estudou em escola pública, conseguiu uma bolsa na faculdade e no 4º ano do curso decidiu que iria além. Começou a mandar currículo para as universidades americanas. Recebeu mais de 30 convites, dentre as principais instituições. Só que antes, ele precisava de um certificado de fluência em inglês, mas nunca tinha estudado idioma. Se virou. Em 3 meses, estudando 16 horas por dia, conseguiu. Sábado, domingo, feriado, eu lembro que eu tirava
40 minutos no almoço e 40 minutos na janta. Era o único descanso que eu tinha no dia. E, cara, foi pesado. Assim que terminar o curso de engenharia, Matheus vai se dedicar ao projeto em Harvard. Só que não pensa em ficar fora do Brasil. Tentar transferir e passar um pouquinho disso para os jovens aqui do Brasil, né? Porque eu acho que eu recebi um presente. E eu quero agora distribuir esse presente com o resto da galera aqui. Porque só eu? Por que não tem outros jovens brasileiros lá? E a Faculdade de Odontologia da USP foi considerada a melhor do mundo em um ranking internacional e deixou até Harvard, que você viu agora para trás, viu? Olha só. O curso tem no currículo mais de 5.000 teses de mestrado e doutorado. São quase 65.000 pesquisas publicadas em revistas científicas nacionais e internacionais. Esta é a produção da melhor do mundo. A Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo ultrapassou Harvard nos Estados Unidos em um ranking divulgado internacionalmente. Camila está no último ano e chegou a receber uma bolsa para Portugal por causa de suas pesquisas durante a graduação. Praticamente morando na faculdade, então eu me sinto segura e muito orgulhosa da formação que eu tenho. Vou ter, né? Meu diploma. Entre os melhores do mundo em odontologia também estão a Universidade Estadual Paulista e a Universidade Estadual de Campinas. O ranking leva em consideração o número de pesquisas, premiações e cargos ocupados por ex-alunos. Porque às vezes nós não temos toda o laboratório, não temos todos o incentivo econômico, financeiro, que nós vivemos alguns problemas internos no Brasil, mas nós desenvolvemos pesquisas que acompanham a ponta da pesquisa mundial. Com uma técnica desenvolvida aqui na faculdade, hoje é possível regenerar partes do rosto que foram perdidas na retirada de um tumor, por exemplo. O estudo descobriu que dá para recolher células-tronco no momento da extração de um dente. Então elas tiveram uma ideia, aí vem a criatividade, a ideia de aproveitar esse material descartado, material biológico descartado, e nele procurar células-tronco. E elas encontraram e conseguiram isolar essas células e diferenciar essa linhagem de células-tronco, que agora pode ser utilizada para outras terapias celulares. Por isso, as pesquisas brasileiras viraram referência de estudos na área. Pamela já fez 3 pesquisas, uma delas envolvendo células-tronco. A estudante é uma das promessas brasileiras. Eu acredito que o futuro é sempre pensar em melhorar, tanto profissionalmente como pessoalmente, ajudar as pessoas. Bom, o Natal já está chegando e parece exagero, né? Não para um grupo de trabalhadores. Você vai conhecer agora os bastidores de uma fábrica de produtos natalinos que já opera assim a todo vapor. Ainda é setembro, mas aqui já é Natal. Só nesta fábrica estão sendo produzidas as decorações de 60 shoppings no país todo. Na linha de produção, muito trabalho e brilho. Bora, galera, tem mais 1000 flocos para fazer até 7h30, hein? De maio até setembro, a gente está produzindo Natal. E em outubro a gente está entregando. A gente está sempre no clima de Natal aqui. Personagens, árvores, cenários inteiros. A gente não tem a noção de bons profissionais que a gente precisa para transformar a madeira, para transformar o ferro, para transformar o isopor em peças que depois vão encantar as pessoas no shopping. 4.200 caixas cheias de adereços já estão prontas. Mas tudo começa dentro de um computador, com moldes em 3D dos ambientes. O projeto sai da cabeça de funcionários como Eduardo. Tudo que for despertar a criatividade da criança, a gente trabalha. A gente usa desde escaladas, escorregador, até coisas audiovisuais, a parte de realidade virtual. Tudo é possível pra gente. Estes são os bastidores dos grandes cenários. 120 pessoas trabalham das 9 da manhã às 11 horas da noite para produzir peças inteiras feitas à mão. Essa estrutura de madeira, por exemplo, vai servir de base para uma árvore de Natal de 13 metros de altura. O mercado está em alta, tanto que estão com vagas abertas para 50 pessoas. Os cargos mais procurados são marceneiros, pintores e escultores. A gente geralmente precisa achar pessoas dispostas a aprender, né? Que tenham um pouco de aptidão manual já, porque senão não dá, é um trabalho extremamente cuidadoso, então a pessoa tem que ter esse cuidado. Márcio largou a contabilidade para trabalhar com a pintura dos personagens há 4 anos e se orgulha da decisão. Coloca um tracinho, uma sobrancelha, uma sombrinha, uma cor ali, outra aqui, quando você vê, formou um personagem, né?
Parece exagero, mas o Natal, gente, já tá aí, viu? Tá chegando, o tempo voa, né? Bom, essas foram as principais notícias do dia aqui no RF com você. Comenta nas redes sociais. Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Ainda não? Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela. É facebook.com/Rede Família Oficial. Basta dar um like, curtir. Aqui, ó, todo dia tem postagem nova pra você, viu? Você pode compartilhar, curtir, fazer o que você quiser. O Instagram é um bebezinho, nasceu agora. @canal Rede Família. É lógico que eu já tô seguindo, né? Falta você também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag RF com você. Se você quiser nos mandar uma foto, como eu já disse, prepara o celular, faça selfie bem bonita em frente à TV, assistindo aqui o RF com você e me manda, não esquece o seu nome e também a cidade. Bom, gente, o assunto hoje é internet, crime virtual, né? O que você anda fazendo aí na rede. E pra gente dar início a esse assunto, vamos às ruas entender como anda o pensamento das pessoas sobre privacidade na internet. Será que alguém já se arrependeu de algo que publicou, hein? A repórter Larissa Israel foi descobrir. Em um mundo cada vez mais tecnológico, fazer parte das redes sociais virou rotina. Quem não adora publicar aquela foto do final de semana, uma frase motivacional ou até mesmo um desabafo? Pois é, o problema é quando essas postagens passam dos limites ou caem no arrependimento. Será que os brasileiros se arrependem do que postam ou sabem dosar o que publicam nas redes sociais? Toma bastante cuidado para postar, para depois não se arrepender. Procuro não me publicar, não ficar me exibindo muito não nas redes sociais. Às vezes uma pessoa por maldade pode usar, né, sua imagem para uma outra coisa, né? Então nunca é bom também, né? E publicações não faltam. Eu compartilho vídeos sobre debates sociais e fotos minhas. Se tiver no fim de semana, a gente também publica as fotos. E quando o assunto é privacidade? Até mesmo nas redes sociais, todo cuidado é pouco. Afinal, uma simples postagem pode se tornar um transtorno. Quando você compartilha alguma coisa, um monte de gente comenta sobre coisas opostas ao que você falou, sobre ideais opostos. Aí dá uma briga, ainda geralmente de família, aí eu me arrependo. Algumas brincadeiras que eu faço com alguns amigos, sim. Não nada sério, mas ele chegou a ficar chateado comigo, eu tive que pedir desculpa. Uma vez uma localização, check-in num lugar onde não devia, aí complicou, né? Isso te trouxe algum problema? Em casa, com a esposa trouxe, Mas é isso, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não devia ter postado um negócio que é de onde eu tava, né? À noite, umas 11 horas, meia-noite, aí deu errado. É isso. Onde será que ele estava, hein, gente? Nem te conto. Bom, gente, quando nós escolhemos fazer esse tema aqui no RF com você, de repente eu me deparei com uma publicação no Facebook, em um grupo aqui da cidade de Limeira, inclusive, que eu pensei assim, como essa pessoa teve coragem de publicar isso? Pois é, printei e vou mostrar para vocês agora. Nós apagamos também o nome, né? E os envolvidos também. Olha o que ela diz. E ela escreveu tão rápido, gente, que eu acho que ela foi tão por impulso que ela não pontuou. Mas enfim, vou ler aqui, ó. Se alguém conhece essa pilantra, uma moça aqui da foto, ela publicou a foto da moça. Cuidado, ela adora homem casado, trabalha no... Tem um local, né? Não posso divulgar aqui, senão estarei cometendo um crime também. Ela, junto de um outro funcionário chamado, o nome do funcionário, usam os quartos do hotel para fazerem, vocês imaginam o quê, né? Que eu tive que apagar. E mais intrigante é que os donos do local sabem e apoiam, na verdade, né? O trabalho nesse hotel. Ela fala que ela também trabalha nesse hotel e não aconselho ninguém a se hospedar nele. Corre risco de pegar os lençóis sujos. Um hotel, blá, 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 não colocamos o restante. Pois é, gente, você também se assustou? Eu fiquei pasma na hora. Falei, mas não é possível. E ela ainda dizia, se apagar, vou publicar de novo e depois eu vou publicar o rosto do homem envolvido na história. Eu achei um absurdo. Enfim, vamos tratar sobre esse assunto aqui no RF com você.
Doutor Otávio Dias Breda já está aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, igualmente. Doutor, ficou pasmo também com essa publicação? Sim. Não é todo dia que nós vemos uma publicação desse calibre, né? A pessoa tem que ser corajosa, vamos dizer assim. Sim. E ela tem que pensar o seguinte: a partir do momento que ela faz uma publicação desse tipo, ela está assumindo os riscos. E os riscos são vários, tanto na esfera civil quanto criminal. Porque a partir do momento que ela expõe a vida privada, ainda que tenha havido uma traição, ela está dando conhecimento ao público, a todos que participam dessa rede social. Diante disso, ela pode responder pelo crime de difamação contra as pessoas envolvidas e bem como ser acionada na esfera civil por uma indenização por dano moral, tanto pelos envolvidos quanto pelo próprio hotel, porque houve uma ofensa clara à qualidade do serviço, uma leniência deles. Então, o risco é muito grande. E também tem um porém. Se você participa desse grupo e dá uma maior publicidade a isso, dá um like ou um comentário, pode ser também? O like é que você concordou, você está ratificando aquilo lá, aquele conteúdo. Mas se você compartilha para sua timeline, você está difundindo aquilo. Você é coautor do crime, podemos dizer assim? Você seria partícipe, você seria um participante direto, porque você está difundindo, você está ajudando a difundir aquele conteúdo ofensivo. O grau de responsabilidade é o mesmo. É o mesmo. É então, o mesmo. Atenção, você que gosta de compartilhar aí, muitas vezes, ofensas, né? Em era da política agora, toda essa corrupção, lógico, os brasileiros ficam ofendidos, acabam até publicando muita coisa, difamando, né? E jogam lá e muita gente compartilha. Então, está cometendo um crime também. Exatamente. O que acontece com a pessoa do político é que é uma pessoa pública, então a violação à intimidade, ela tem que ser mitigada, ela tem que ser pesada. A partir do momento que uma pessoa se propõe a ocupar um cargo público, ela tem que pensar que ela está sujeita a críticas, ainda que sejam mais ácidas. É um ônus daquele que ocupa o cargo público. Então, é diferente de uma pessoa comum ter sua vida achincalhada na internet e um político que está todo dia na frente da tela da TV, está sendo alvo de matérias, de críticas, tem essa diferenciação. Às vezes, uma crítica para um político mais pesada, ela pode se reverter em ofensa para uma pessoa comum. Essa crítica mais ácida para o político é permitida. Os tribunais entendem isso. Sim. É diretamente proporcional à própria exposição e o cargo que ocupam. Mas então, uma pessoa normal, o tribunal acaba vendo como uma difamação realmente. Difamação, aí todos os crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Estou aqui para perguntar, uma difamação como essa, daria cadeia ou só mexe realmente no bolso da pessoa que publicou? Na verdade, a pena seria de detenção, não é cadeia. A difamação, a pena é até 2 anos, então cairia no juizado especial criminal. Levando em consideração se a pessoa que publicou é primária, tem bons antecedentes, isso daí tem uma redução ainda. E no final é o pagamento de cestas básicas ou até mesmo uma indenização para a pessoa ofendida. Mas se ela comete novamente este crime, os benefícios vão cessando. E tem muitas ações hoje em dia, com esse crescimento aí do mundo virtual, todo mundo ligado na internet hoje em dia. Acho que não tem um brasileiro hoje que não tenha um celular com internet. É difícil de encontrar quem não tenha rede social, por exemplo, né, doutor? Eu acredito que os processos cresceram demais nos últimos anos. São muitos processos, porque, infelizmente, hoje a internet não possui um filtro. Sim. Você publica aquilo que você quer.
Só que, em contrapartida, você pode arcar com as consequências. A primeira ferramenta aí que você tem para barrar um conteúdo, e a maioria dos sites disponibilizam, é para você denunciar esse conteúdo. Quando você denuncia, você vai apresentar uma justificativa por que aquele conteúdo deve ser retirado. O site fará uma análise, se a justificativa for razoável. Sim. Acolhida, ele retira esse material. Não acolhida, ele mantém esse material, e daí compete àquele que se sente ofendido buscar a via judicial. Doutor, temos uma pergunta, daqui a pouco eu tenho uma curiosidade sobre isso, inclusive. A Raquel, de Frutal, Minas Gerais. Fizeram um perfil fake meu. Como devo agir? Eu iria perguntar, inclusive, sobre fake. Se essa moça que publicou, moça, homem, não sei, né? Fez um fake e fez essa denúncia, jogou lá no grupo. É fácil de encontrar esse fake? É a pergunta também da nossa telespectadora. Encontrar o fake nem sempre é tão fácil. Porque num primeiro momento você vai denunciar que se trata de um perfil fake. Com base nisso daí, geralmente as empresas reconhecem e retiram conteúdo. Agora, para identificar as pessoas, o ideal é você entrar com uma representação criminal, um pedido de produção antecipada de provas, para que, mediante uma ordem judicial, o site apresente os dados relativos a esse perfil fake. Quais são os dados? RG, CPF, e-mail informado, o IP, o endereço na internet, o Internet Protocol, que é o endereço daquele que postou, que fez o cadastro do perfil fake, e com base nisso, a autoridade judiciária ou a polícia civil, eles podem identificar da onde surgiu. Mas não é tão simples assim, né, doutor? De repente, se um famoso vai fazer a denúncia aí, daí é mais fácil, né? Porque se torna público, cai na mídia, então é mais fácil de se achar o culpado. Mas se é uma pessoa comum, o que deve fazer? Denunciar. Inclusive, já aconteceu isso comigo, criaram um Facebook 2 vezes fakes. E eu fiz isso e pedi para amigos, até uma dica para você de Frutal que acabou de perguntar. Peça para os amigos denunciarem também aquele perfil. Aí o Facebook vai fazer algumas perguntas para você reconhecer alguns amigos, algumas fotos, e ele acaba saindo do ar, sim. É mais fácil dessa forma, né, doutor? É a forma mais efetiva num curto período de tempo para você tirar aquele material. Não surtiu efeito, busque o judiciário, as autoridades policiais. Aí sim. Doutor, daqui a pouco eu quero falar sobre a Lei Carolina Dickmann, né? Em 2013, essa lei, porque ela foi criada, a gente bate esse papo. É isso mesmo, vai ligando e eu vou continuando aqui a entrevista sobre crime virtual com o doutor Otávio. Doutor Otávio, você já ouviu falar o termo esquecimento virtual? Sim. É uma matéria nova que está surgindo para nós recentemente, está em debate. Isso daí já existe na Europa, nos Estados Unidos. Inclusive tem uma proposta, agora do dia 31 de agosto, de um deputado aqui da região, para criar e regular o esquecimento. O que viria a ser o esquecimento virtual? É o direito de cada pessoa de ter uma matéria desabonadora contra si, apagada de qualquer meio, dado decorrido um grande lapso de tempo. Na verdade, assim, a pessoa vai continuar lá na internet, na rede, mas vai sair o nome dela dos sites de busca, né? Porque hoje, se você jogar, por exemplo, Marielle Jacon, vai aparecer um monte de coisa. De repente, eu não quero que tenha aquela foto publicada. Ela vai ser esquecida. Vai ser esquecida, não vai ter uma vinculação, um caminho levando até aquele documento. Porque, infelizmente, não tem como você tirar todo o conteúdo da internet. Você impossível. Caiu na tem rede, sites em outros países que tem uma lei específica, uma legislação. Daí vai depender do Brasil ter tratado com esse país. Não. Então você corta o caminho. O que o pessoal na área de internet chama de indexação, que é quando você lança um termo num buscador, ele vincula
a um arquivo. Nome, Exatamente. Com objeto. Daí barraria esse caminho. Bom, e nós temos uma matéria sobre isso. Perfeito. Contando tudo. Vamos ver. A expressão ainda é pouco conhecida. Você já ouviu falar em direito ao esquecimento digital? Não faço ideia. Mas ela pode se tornar cada vez mais popular se depender de gente que não quer ver certos conteúdos no mundo virtual. Imagine a internet como uma sala repleta de arquivos. Todo mundo do planeta inteiro pode frequentar. E essa sala vai acumulando cada vez mais documentos, muitas informações. Mas para achar alguma coisa aqui não é preciso revirar tudo, não. No mundo digital, é possível recuperar um arquivo de muito tempo atrás com muita facilidade. E tudo fica aqui para sempre. Só que agora tem quem deseja esquecer, apagar o que um dia caiu na rede. Se a pessoa se arrependeu e isso prejudicou ela depois em algum trabalho que ela vai fazer, acho que sim, tem que ser apagado. O jornal você lê e tá ali, mas a internet as pessoas vêm e vão passando uma para outra, né? Olha o que aconteceu, deixa eu postar para você, deixa eu compartilhar. E aí, quer dizer, tua vida tá estragada no Brasil inteiro. Direito ao esquecimento digital é uma ferramenta que possibilitaria excluir certas informações da internet. Elas deixariam de aparecer com destaques nos sites de busca. O direito ao esquecimento digital é a ideia de que o indivíduo não é obrigado a conviver com fatos antigos, desatualizados e que não têm relevância para o público e que podem de alguma forma atrapalhar o pleno desenvolvimento da vida dele. Foi o caso do advogado Mário Costeja, que nasceu no Brasil, mas vive na Espanha desde criança. Mário viu o nome dele aparecer nos jornais relacionado a uma dívida com o governo espanhol. O problema? O advogado diz que já não havia dívida a ser paga. Era final da década de 90. E a questão que ele gostaria de ver apagada para sempre iria assombrá-lo muito tempo depois. Tudo porque a história caiu na internet. Por isso entrou na justiça para que o conteúdo não aparecesse no site mais popular de buscas. Em 2014, ele venceu o processo. Ter um controle sobre seus dados das pessoas. Ele diz que não se trata de liberdade de expressão, mas de uso comercial de dados pessoais. Mário diz que respeita quem queira se expor na internet, mas defende quem quer preservar a vida dela. Mas também tem que respeitar ao que queira sua intimidade. O posicionamento da empresa de buscas não foi favorável a essa decisão. Em audiência pública, um representante expôs um argumento muito utilizado por quem vê o lado perigoso do esquecimento digital. Ele disse: o reconhecimento do direito ao esquecimento permitirá que informações verdadeiras sejam removidas da internet de modo facilitado, apenas porque desagradam alguém. Ainda assim, o caso do espanhol fez com que a empresa responsável mudasse a política de remoção de dados. Hoje, as solicitações de retirada de conteúdo são feitas diretamente à empresa e não à justiça. Quase metade dessas solicitações são atendidas. Mas tudo isso só na Europa. Aqui no Brasil, a única maneira de ter uma publicação fora dos principais buscadores da internet é por meio da justiça. É um processo custoso, muitas vezes demorado, e que nem todas as pessoas têm a possibilidade de aguardar. Às vezes uma oportunidade é perdida nesse intervalo, às vezes ela sofre um dano moral que também de alguma forma vai ser definitivo para ela. O Supremo Tribunal Federal discutiu essa semana o chamado esquecimento na esfera civil, ou seja, a exposição pública de um fato. Por enquanto, nada específico voltado ao direito ao esquecimento digital. Esse conflito deve ser resolvido no caso a caso, porque uma regra geral não vai resolver todos os possíveis casos envolvendo o direito ao esquecimento e pode criar distorções na aplicação dessa lei que são ruins para o direito. Neste debate, questões como a liberdade de imprensa e o direito à informação provocam polêmica. O esquecimento digital poderia ocultar dados sobre o crime de um indivíduo, mas também, por outro lado, poderia ajudar uma pessoa prejudicada por uma informação desatualizada ou por alguma coisa que ela mesma tenha colocado numa rede social.
mas não quer mais que seja divulgado. Algo que pode facilmente atrapalhar em uma seleção de emprego, por exemplo. Este consultor de recursos humanos diz que conferir o nome de um candidato a emprego na internet é um procedimento cada vez mais comum. Se você tem uma empresa que tem, por exemplo, um valor muito forte, ser colaborativo, né? E aí você olha na rede social dele, não tem nenhuma publicação, por exemplo, de trabalho social, ou não tem ele junto com os amigos, ou não tem ele trabalhando em equipe, é muito individualista, né? De repente pode ser que não seja uma pessoa para trabalhar com a gente. Outro exemplo, o jogador de futebol Jetterson, hoje no Curitiba, já foi vítima da própria postagem em redes sociais. Em 2016, perdeu uma oportunidade de jogar com a camisa do São Paulo. A contratação durou 5 horas. Foi o tempo que os torcedores levaram para vasculhar a internet e descobrirem que, 3 anos antes, ele fez uma postagem debochando dos São Paulinos. Bastou para a direção do São Paulo voltar atrás e rapidinho desfazer o contrato. Se eu tivesse lembrado disso, com certeza eu teria apagado, para não causar o que realmente aconteceu, né? Até hoje, ao colocar o nome do jogador na internet, logo aparece uma linha com o nome do atual clube e outra com a sigla do São Paulo. E lá toda a confusão com a mensagem que Jetterson gostaria de esquecer. Espero servir de lição para outras pessoas aí, para que não aconteça o mesmo com elas. Se ele pudesse entrar com pedido de esquecimento digital, o que iria acontecer? Bom, primeiro é preciso entender como os dados surgem nos sistemas de busca. É pela chamada indexação. A palavra indexação, ela vem da palavra índice, ou seja, onde eu vou ter alguma chave de busca. Então, quando eu tenho um índice, é através daquela palavra que é o índice que eu vou buscar os demais documentos referentes àquela palavra. Por exemplo, na prática é o seguinte, imagina que a gente tem uma palavra, por exemplo, artista X. Essa palavra, ela vai ser buscada por toda a internet. E todos os documentos que estiverem ligados ao artista X serão indexados, ou seja, relacionados ao artista X. E também será feita toda uma classificação de proximidade. Ou seja, se eu tenho determinado documento ou determinada página, determinado site, blog, post, que está mais relacionado àquela palavra. Ou seja, para atender um suposto pedido de esquecimento digital, seria preciso desassociar um nome específico de determinados assuntos nos buscadores da internet. Mas que fique bem claro, o conteúdo não é apagado dos sites. Ele apenas deixa de aparecer com facilidade nas buscas. E o esquecimento digital não serve para publicações falsas ou mentirosas. Até porque, nestes casos, há outros mecanismos de combate na justiça. Uma questão bem delicada e que ainda promete causar muita polêmica nas redes. Se fosse uma coisa ruim, no meu caso, eu adoraria que fosse esquecido. Bom, e falando então sobre o direito de esquecimento digital, doutor Otávio, aqui no Brasil não tem lei, não funciona como lá na Europa, que é mais fácil de tirar o nome de sites de busca. Como fazer então? Eu, Marielle, não quero ter uma foto lá vinculada a um vídeo. Como eu faço? Atualmente, o maior buscador do país, que é o Google, ele disponibiliza uma ferramenta para isso. Você requer a desvinculação, a retirada daquele conteúdo. Porém, como nós temos muitos buscadores, você vai conseguir uma maior efetividade entrando na justiça, pedindo uma tutela antecipada, uma obrigação de não fazer. É mais rápido e você tem a força de uma decisão judicial. Pelo Marco Civil da Internet, o provedor de conteúdo, seja de busca, seja de armazenamento de dados, ele é obrigado a retirar o material somente com uma ordem judicial. Então, entrando com a ação, você vai ter uma efetividade maior e você pode pedir essa decisão já no início do processo. Porque, doutor, é deselegante, né? Sim, se você colocar o nome de uma pessoa, eu já fiz isso, curiosa, o nome de uma pessoa e colocar assim, ó, processo na justiça.
dá um Google lá assim, vai sair se a pessoa tem ou não, o que é, por que ela foi processada. Eu acho isso terrível, é uma privacidade da pessoa, né? Deveria ser mantido em sigilo, mas enfim. Temos outros crimes virtuais. Aliás, já convido o doutor para estar novamente aqui e gostaria de falar sobre a lei Ana Hickman, né? Depois que a atriz teve o computador dela hackeado, né? Entraram no e-mail, pegaram algumas fotos íntimas e publicaram. Desde então foi criada essa lei. E o que ela protege como a pessoa? Essa lei foi criada num caso pontual, onde em 2013 hackers invadiram a conta da atriz Carolina Dickmann. Com base no clamor público, já haviam projetos de lei tramitando há mais de 12 anos. Ainda eu lembro, o hacker pediu 10 mil reais para não publicar. Ela falou assim, não vou dar o dinheiro. Ao contrário, ela foi à mídia e expôs o fato. Sim, não teve Essa lei teve uma tramitação rápida e o que resultou? Na criação do artigo 154A do Código Penal. Ele fala que toda pessoa que viole qualquer dispositivo informático, computador, celular, computador, correio eletrônico, por meio de uma violação de uma senha ou segredo, vai ser punida. É punida. Ela responde por um crime, é apenado com detenção, e se ela disponibiliza esse material, o crime é agravado até. Então é uma condenação pesada. 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 Então vamos dar uma dica aqui, doutor. Sim. Na verdade, gente, tem muita gente que gosta, né? Eu não acho certo. Tem muita gente que manda nudes, por exemplo, nessa era virtual. Daí a pessoa pega, tira a foto e deixa no celular. O celular é roubado, ou a pessoa vai lá e consegue a senha, entra e espalha essa foto. Tem que ter cuidado onde armazenar esse conteúdo, se a pessoa quer fazer, né? Por incrível que pareça, apesar de nós estarmos aí na era digital, armazenamento na nuvem, o mais seguro ainda hoje, para evitar qualquer problema, é armazenar em mídia física. Ou seja, armazenar num HD que você mantém em casa, num DVD, esconde, muda, escreve um nome diverso lá, porque você vai evitar que por meio de uma invasão por hackers, esse material seja furtado e exposto ao público. Então fica a dica, sempre que quiser armazenar, guarde em casa. Escreve num DVD, mas não vai escrever um DVD assim, viu, gente? Nudes. Senão o ladrão vai lá, rouba e espalha também, cai na rede, né, doutor? Doutor, nós temos muitas coisas para tratar sobre a internet nessa era virtual. Já convido o senhor para voltar novamente com você, para falar inclusive sobre o WhatsApp, compartilhamento em WhatsApp, que também dá muito rolo, viu? Para você que gosta de compartilhar aí, principalmente coisas do mal, né? Sim, sem dúvida. O brasileiro gosta de uma tragédia, né, doutor? Doutor, obrigada, viu? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. E aí, já mandou sua selfie hoje? Ainda não? Pois é, tô esperando. Coloca o WhatsApp na tela, 19971024854. Prepara a câmera aí do seu celular, faz aquela selfie bem bonita e manda. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Não esquece do seu nome e cidade, viu? E agora chegou a hora do nosso quadro de Direito do Consumidor. E hoje você vai conhecer uma prática comum, mas proibida, a venda casada. Olá pessoal do RF com você. Hoje falaremos sobre uma situação corriqueira que sempre uma ou outra pessoa vai enfrentar ou vai se lembrar no cotidiano. Venda casada. Meu nome é Tomás de Figueiredo Ferreira, eu sou advogado. Eu acho que se você ainda não aconteceu com vocês, já aconteceu com algum conhecido e pode acontecer com você também. Não é difícil a gente chegar na agência bancária, solicitar um cartão de crédito, solicitar um financiamento e o gerente acabar imputando aí a aquisição de um plano de previdência, um outro seguro ou outro produto que o banco também trabalha, justamente como forma de condicionar a liberação daquele cartão, a liberação daquele financiamento, a aquisição de um outro produto ou serviço.
Isso tem um nome popular da chamada venda casada, que o Código de Defesa do Consumidor trata no seu artigo 39. O que é isso? Eu não posso condicionar um serviço ou um produto à aquisição de um outro serviço ou um outro produto. Isso acontece no caso dos cinemas, em que eles condicionam a entrada, a aquisição da pipoca deles juntamente com ingressos para você adentrar no cinema. Há tempos atrás, a gente tinha uma questão que envolvia nos lanches infantis, aquele brinquedo que vinha junto com o lanche. Então, muitas vezes a criança acabava comprando o lanche por causa do brinquedo. E o Ministério Público se voltou contra isso, exigindo o quê? Que fosse permitido aos pais a compra só do brinquedo ou a compra só do lanche. Então, por curiosidade, se você chegar numa rede de fast food, onde tenham esses kits infantis e perguntar se você pode adquirir o brinquedo em separado, você vai observar que ele tem um valor e você pode entrar para comprar só o brinquedo. Então, venda casada é toda conduta, inclusive criminosa, está prevista no Código de Defesa do Consumidor como crime, onde uma empresa obrigue você a adquirir um produto ou serviço mediante a liberação de um outro produto ou serviço. É muito corriqueiro isso de acontecer no banco, nas agências bancárias. Então, bata o pé, insista que você não quer e você não é obrigado a levar os dois produtos. Se essa conduta persistir, lembre-se que você pode inclusive fazer uma reclamação no site do Banco Central. É importante registrar essa questão justamente para evitar esse tipo de abuso com outras pessoas. O consumidor bem informado consegue brigar pelos seus direitos e consegue exigir aquilo que lhe é garantido por lei. Vocês não estão pedindo nenhum favor. Vocês precisam lembrar que o que vocês estão solicitando, na verdade, é um direito legal de vocês. Ou seja, percebeu que está sendo condicionado a uma venda casada? Pode bater o pé porque vocês estão cobertos pela lei. Vocês estão cheios de direito, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica sobre direito. Então fiquem atentos na condição da venda casada. Se lhe exigirem para aquisição de um produto ou serviço a venda de um outro que vocês não queiram, vocês não têm obrigação nenhuma de ficar com esse mico, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Excelente dica, não sabia, viu, doutor Tomás? Nos ajudou bastante, viu? Não sabia que essa venda casada era proibida. E temos as participações do dia, 12h58, vamos lá, dá tempo algumas participações? Miciline Oliveira de Caldas Novas, Goiás, beijão pra você. Temos foto também do Nilton, Piracicaba, super beijo, Nilton. Ótima terça. Pro João Renato também, de Sobradinho, Bahia. Preciso terminar a produção? Preciso? Temos mais? Não dá tempo? Não dá tempo, tenho que encerrar, viu, gente? Mas amanhã você já sabe, tem RF com você de novo, ainda bem, né? E eu volto amanhã, se Deus quiser.